Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite. Como é que estão aí vocês de feriado? Tem lugar que é feriado, tem lugar que não é feriado, né? E então hoje a gente para conversar um pouquinho com a Vanessa Coelho, né? Eu espero que todos estejam bem. Oi, Vanessa, tudo Olá, bem? Ana, tudo bem? Vamos aí para nossa live, né? Vamos lá, Agradecer essas 25 pessoas que já estão nos assistindo, coisa que boa. estão ansiosas aí por saber o que a gente vai conversar, né, Vanessa? Gente, hoje a gente vai fazer um papo bem gostoso, bem informal, tá? Mas não menos informativo para vocês. Então, para começar, eu acho que seria muito bacana a gente saber um pouquinho mais sobre a Vanessa, né? A gente vai fazer como se fosse uma entrevista aqui. E no meu ver, o que aconteceu? A Vanessa foi fazer o nosso curso em São Paulo. Ela foi uma aluna muito dedicada, apesar de sentar lá no fundão, ela anotava tudo. Ela estava super atenta. É, E eu falei, gente, essa menina veio para estudar, porque a gente sabe quem vem no curso para estudar é quem vem para dar uma sapiadinha, né, para ver o que acontece. Mas enfim, desde o começo eu vi que a Vanessa veio, ela veio forte, ela veio para brigar, ela veio para se capacitar para voltar para o Rio de Janeiro e arrasar lá, né, Vanessa? Mas, Vanessa, me conta um pouquinho mais, vamos voltar um pouquinho, me conta um pouquinho mais sobre a sua trajetória, o que aconteceu na sua vida? A gente está com uma, ainda mais nessa fase de pandemia, né, pessoal? Estou com uma super admiração aí pelos enfermeiros, principalmente os que estão na linha de frente ou que já tiveram, como é o caso da Vanessa. Então, eu queria saber, Vanessa, qual que foi a sua história com a enfermagem? O que aconteceu na sua vida? Existe alguma razão especial para você escolher a enfermagem? então, boa noite, em primeiro lugar a todos. Obrigada aí por todos estarem entrando aí na nossa live. Eu queria falar um pouco sobre mim, né? A minha Claro. trajetória, como eu falei. Bom, para começar, decidi. Minha primeira opção como para ser enfermeira, na verdade, eu não ia ser. Eu estava focada na área do direito, por consequência das coisas que tenho referência dentro de casa, né, com relação ao meu pai e tal. E uma Ah, situação em particular aconteceu pelo fato de ele ter tido um problema de saúde dentro de casa, eu com 15 anos de idade. Eu não sabia nossa. o que fazer, né? Então, tipo, aquilo ali me atentou para alguma coisa que seja voltada para a saúde, para intervir diante de uma situação difícil, né, com relação a algum problema de saúde. Então, daí eu falei, não, vou fazer alguma coisa para a área da saúde. E alguns vizinhos meus, na época, chegaram a falar, oh, Vanessa, por que você não faz enfermagem e tal? Aí eu fui lá, fiz o vestibular e passei. E Ó, daí que bom, hein, gente? eu me identifiquei muito com isso. E com relação à trajetória na faculdade, não foi nada fácil, mas assim, eu descobri que, na verdade, não foi eu que escolhi a profissão, né? Sim, é a profissão que me escolheu. Então, diante disso tudo, eu transformei a enfermagem em uma parte de mim, né? Uma parte da minha vida, como uma segunda casa, vamos dizer assim. Então, foi por isso que eu escolhi a enfermagem. E é isso. Mas você se identificou por quê? Por você ajudar o próximo? Você se identificou com a área da saúde? O que é essa identificação, Vanessa? Então, a questão da identificação da saúde foi relacionada ao cuidado, né? O cuidar, Ao que a cuidado. imagem para a gente fez um juramento do questão do cuidado, questão de atentar para a saúde do próximo, da doença do próximo, não ver ele só como um problema e sim uma solução. Tá ali de Nossa. situações difíceis, está de braços abertos, mão estendida para o que precisar, não só de familiares, como também outras pessoas que necessitam pedidos da gente, né? Então a gente está aí para isso. É o que eu me vejo fazendo, sabe? Eu não me vejo mais fazendo outra profissão. Até chegaram a falar, ah, Vanessa, por que você não faz outra profissão também? Você é tão qualificado e tal.
Eu disse, não, a enfermagem me escolheu e eu estou aqui para isso. Eu acho que aqui é a minha função, o dom do cuidar está comigo. E é isso. Olha, nossa, muito bonito, gente. Assim, a gente vê, né? Eu vejo na Vanessa e eu vejo alguns enfermeiros assim, essa paixão, né? Essa paixão que você fala, meu, eu não vou largar, eu tô lá do lado. Então, fantástico. E como que foi entrar? O que que aconteceu para você escolher essa área de feridas? E, em consequência, como que o laser apareceu aí? Conta pra gente, Vanessa. Então, quando eu sou de Teresina, né, do Piauí, um beijo, um abraço para todos que estão acompanhando. Estou vendo alguns. Ó, fã-clube, fã-clube. Estou muito feliz por estarem aí me acompanhando aqui na nossa live. Bom, me formei em Teresina, no Piauí, né? Terminei a faculdade, trabalhei algumas coisas lá voltada para a minha área, mas a questão do foco mesmo de querer mais, aprender, de conhecer, mas eu larguei tudo lá, amigos, família, pessoas em geral, né? Minha profissão. Acho que cortou um pouquinho aqui, Vanessa. Vanessa? Falhas da internet. Mas eu tô te ouvindo. Ah, travou um pouquinho. Tá me conseguindo me Vanessa, ouvir? deu uma travada aí. A gente não conseguiu te ouvir, mas eu acho que agora eu tô conseguindo te Conseguiu ouvir ouvir. agora? Então, eu voltamos. Oi, oi. Oi, agora você voltou. Você tá pertinho aí do seu Oi, cara. roteador, do. Certinho. Ah, mas Acho que é por conexão da TV, do Instagram. Bom, então é isso. Larguei tudo lá, como eu falei, e vim embora para o Rio de Janeiro para poder estudar, né? E para estudar, para trabalhar, a gente precisa morar aqui, porque é meio longe, né? A situação de volta. Então eu resolvi vir para o Rio, porque eu já tenho parentes aqui, meio que eles me ajudaram a recomeçar, né? Tudo de me formei lá, fiz a pós e logo em seguida, após carnaval, né? Eu botei meus currículos assim, fui porta em porta, botei meus currículos onde e parei no Procardíaco, né? São quase 7 anos de casa, tal de referência aqui no Rio de Janeiro. Tenho muito orgulho de estar lá, né? Trabalhando até hoje. E foi lá que foi o dia ser uma grande enfermeira. Assim, eu me considero uma boa enfermeira, tenho muito que aprender ainda, mas eu vejo que lá é minha casa, vamos dizer assim. E comecei a me interessar por questão de feridas, né, na UTI, onde eu trabalho também, e vi que lá, com pacientes com lesões por pressão, né, que é muitos que tem lá por conta de pacientes acamados por o tipo de pele, o tratamento, às vezes o paciente vem de casa já com as lesões, e os cuidados que a enfermagem estava fazendo lá, isso é que me impressionou mais, como é que estava sendo tão plausível dentro do UTI com a questão da cada paciente. E daí um colega meu, um grande amigo, chegou, por que você não faz estomoterapia? Isso tem muito a ver com você, porque ele via o interesse que eu tinha nos tratamentos das feridas, né? E resolvi você já tinha fazer. uma afinidade aí, né? Eu gostava de estar ali atuando, aqui vendo por que aquele curativo está funcionando, por que o outro não funcionou e tal. Então, daí é que surgem as dúvidas, né? Então, vou fazer. E tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo te ouvir. A imagem às vezes para, mas o seu áudio continua, Vanessa.
voltou aqui ao normal. Então, daí, a prova da UERJ e... Sim, Consegue estou me te ouvir, Cássio? conseguindo. Que você fez a UERJ. É, gente. Oi, Vanessa. Pode falar. Agora eu não estou conseguindo te ouvir. Não, nosso tráfego aqui de internet, né, gente? Imagina quantas lives estão rolando agora. Então, com certeza dá uma sobrecarregada. Mas vamos ver se o áudio da Vanessa volta aí. Não estou ouvindo você, Vanessa. Não ouço. Ai, gente, espera um pouquinho só. De repente falar para a Vanessa sair e entrar, pessoal. Tá. Vamos fazer o seguinte, Vanessa, eu vou pedir. Você consegue me ouvir? Sim ou não? É tranquilo, pessoal. Isso não é a primeira vez que acontece no Insta, tá? Então a gente vai. Eu vou falar para a Vanessa sair e entrar de novo, tá? E aí eu já. A gente volta, tá? Vou colocar aqui no grupo, pessoal. Ó, vamos reiniciar, coisinha super rápida, tá bom? Ok, Vanessa. De volta. Um segundo. Vamos lá. Vamos ver. Tá certo, gente. Oi, Olá, Vanessa. voltei. Só emoção, né, Vanessa? Sabe o que é o problema, Vanessa? Quem sabe Me faz ao ouve, vivo, esse que é Cássio? o problema. Agora eu te ouço. Você mudou alguma coisa no seu microfone agora? Não, tava pensando aqui em colocar o fone de ouvido, né? Que eu acho que vai estabilizar, mas eu acho que eu tô conseguindo te ouvir e tá bem melhor agora. Tá, não, tá bom. Então acho que foi isso. Você entrou e saiu, e aí a gente. Deixa eu... Vai Conexão ser que aqui tá você. ok. Tá, tá bom. Então vamos lá. A gente estava conversando um pouquinho aqui com a Vanessa sobre a questão dela ter escolhido a enfermagem, ter escolhido a estômato, né? E agora faltou a nossa cereja do bolo aí, Vanessa. Por que você escolheu a parte do laser? Da Flávia Firmino, né? Doutora enfermeira. Foi uma honra ter uma aula dela. E eu vi que diante. Tá conseguindo ouvir? Travou aqui de novo, mas acho que dá Sim, para fazer. sim. E Importante é daí, nosso no áudio. Vamos lá. vamos lá. E daí teve ela que deu uma aula pra gente, e achei super interessante, um assunto moderno, assim, apesar de ser bastante conhecido em outros estados, fora do país principalmente. E daí aquilo me chamou a atenção de todo o curso, né? Fora os outros temas dos professores que estavam lá e tal. Isso me interessou bastante, foi a questão do laser, né? O que é aquele assunto tão aprofundado, dinâmico, e uma aula só não era o suficiente para a gente aprender, né? Até hoje a gente aprende, né? Que eu tenho um leque de novidades, um leque de notícias. E De daí aplicabilidades, né, Vanessa?
Exato. E daí, diante disso, eu resolvi ampliar a situação com relação a alguns pacientes, né? E antes de começar em si, foi assim, já estava na pós e tive um momento de conflito, assim, vamos dizer que uma pessoa chegou na porta da casa dos meus tios e pediu ajuda com relação ao cuidado de um paciente que estava numa comunidade, né, daqui do Rio de Janeiro, uma comunidade Sim. perigosa e tal. E por conta disso, eu fui lá para tentar auxiliar, né, a questão dos tratamentos. E daí eu resolvi subir, enfrentar o medo, né? Porque lá não foi nada fácil de encarar. Não aconselho fazer visitas e tal, porque não é um lugar que a gente consiga frequentar com uma certa tranquilidade. Mas, assim, me chocou muito a cena da situação desse senhorzinho, né? Que estava com múltiplas lesões, assim, tinha mais de 18 lesões pela pele e que eu vi que não adiantava só passar orientações ali, né? E quando um dos filhos chegou para mim e falou que tinha levado ele para um dos hospitais públicos aqui do Rio de Janeiro, ele chegou a me dizer que um dos médicos só deu uma semana de vida para ele, que ele poderia morrer em casa. Aquilo ali Nossa. me chocou, né? Então mexeu muito comigo e eu falei, não, a gente vai fazer o possível. Não vou te garantir até quando ele vai viver, mas a gente vai pelo menos amenizar o sofrimento dele aqui. E daí foi isso, eu passei a ter vários atendimentos com ele diários, né? Fiz uma terapia intensiva dentro da casa ali, com vários cuidados. Graças a Deus ele conseguia ainda comer pela boca, ele só gemia, mas conseguia comer. E daí, quando acabou todo o meu estoque de materiais de curativo, eu resolvi pedir socorro, né? Pedir um help aí, o pessoal do meu trabalho, as pessoas que fizeram pós-graduação comigo em estomoterapia, aos representantes, amigos e colegas meus que trabalham com curativo, materiais de curativo. E daí eles me ajudaram, assim, abraçaram a causa junto comigo. E daí eu passei a enfrentar aquilo com mais ânimo, né? Tipo, nossa, eu não estou sozinha nessa situação. E daí foram vários cuidados intensivos para a melhora da qualidade de vida dele, consegui fechar algumas lesões de forma mais rápida, né? Outras um pouco mais demorada por conta da gravidade, da intensidade e profundidade da lesão e das lesões. Mas, assim, com o decorrer dos meses de atendimento intensivo, ele passou a ele só era acamado, passou a sentar na cadeira, e ele conseguia tomar a própria vitamina dele por conta própria com uma das mãos, que ele não tinha deficiência, né? E aquilo ali me comoveu, mostrando que a recuperação estava funcionando, né? E tive uma ajuda também da equipe multidisciplinar, que também algumas pessoas se Se prontificaram, mobilizaram aí. subir a Entendi. favela lá para tentar ajudar, né? E com isso foi a ajuda da fisioterapia, a ajuda da equipe médica. Alguns não foram, mas me deram orientações de como seguir. A equipe médica se sensibilizou com a situação, passou a passar medicamentos como antibióticos para poder ver a gravidade que ele estava. Enfim, tipo, quando deu o final do ano passado, início desse ano, a gente conseguiu fechar início desse ano, não, no ano passado. A gente já conseguiu fechar praticamente 98% das lesões. Aí tinha mais uma que ainda É atrapalhava porque a situação, mas conseguimos fechar em meados de maio, abril e maio, se não me engano. E aí, assim, nossa, a família ficou muito lisonjeada com todos os cuidados que a gente teve. Eu não falo só por mim, porque eu não fiz sozinha. Tive a mão de todos ali, de certa forma, de direta e indiretamente. Isso, fiquei muito feliz por eles nos ajudarem. E, tipo, ele hoje em dia recebeu a notícia de que o ano passado, em dezembro do ano passado, isso depois de ter fechado todas as lesões possíveis, ele acabou falecendo com um quadro de pneumonia. Porém, a qualidade de vida dele foi melhor e tal. Mas, infelizmente, ele não faleceu, infelizmente, mas felizmente ele faleceu sem nenhum tipo de lesão pela pele, né? Então, a gente deu um pouco de gratificação para a vida dele. não, a qualidade de vida, né? E hoje a gente fala até o pessoal que é especializado, existe isso, né, gente? O pessoal que é especializado em morte, em luto, fala em uma morte digna, né? Então a Vanessa, ela proporcionou para esse senhorzinho que morava
na favela, no Rio de Janeiro, então eu lembro o empenho, né, o seu empenho em falar, olha, hoje eu subi o morro, o cara que estava lá no pé do morro não foi tão agressivo comigo, então eu consegui subir com a minha maletinha do laser, fazer o curativo, e, enfim, independente, claro, de desfecho da morte no final do ano passado, é o que você também está falando, né? Ele morreu sem ferida, né? Querendo ou não, a gente estava com 18 feridas aí que você tratou e fechou todas. A gente tinha uma ferida no trocânter que tinha o quê? Mais de 20 centímetros lá, Vanessa? Mais de 15, 20? Uns 26 centímetros por 18,5, mais ou menos. Ó, 26 por 18, ou seja, arredondando, 20 por 30. Era uma ferida muito extensa. Muito extensa. Então a gente não desmerece as outras feridas, né, pessoal? Eu acho assim, cada ferida é uma ferida. Tamanho não é documento em ferida, né? Porque uma ferida pequena pode doer muito mais que uma grande. Mas no caso desse paciente que a gente está contando, que foi um caso emblemático aí que a Vanessa tratou, ele tinha 18 feridas e a maior era do trocânter com aproximadamente 20 por 30 centímetros de comprimento e largura. Então, realmente é uma área grande para responder. Então, eu acho que foi bem fantástico esse caso e não só, claro, também pelo seu trabalho e pela essa coisa, gente, às vezes o paciente não tem condições, gente, se vira, vão pedir ajuda. Nessa hora, sempre aparece alguém que ajuda. Exato, assim, eu fico muito feliz, assim, pela a situação no qual foi passado, né? Fiquei triste pela perda, porque eu queria que ele tivesse uma melhora maior, né? Não queria queria ter podido, na verdade, queria poder ter feito mais, sabe? Então eu fico, mas assim, eu acredito que eu fiz minha parte, as pessoas que me ajudaram também fizeram a parte deles, né? Então eu fico feliz por isso, assim. Eu acho que dali foi o ponto de partida para iniciar o laser terapia no meu trabalho profissional, fora do trabalho, do hospital, dentro do hospital. Outra coisa que eu também fiz foi levar a laser terapia para dentro do hospital, o pessoal da equipe de curativos, né? A comissão de pele lá no Hospital Procardíaco. E Sim. consegui trazer referência para os nossos setores lá. Tem alguns profissionais que são qualificados, que estão trabalhando na área lá também, mostrando como funciona o tratamento do laser dentro da enfermagem. Eu acho que isso é uma qualificação muito boa, diferenciada dentro de outros hospitais. A gente deu projetos para poder levar isso, para marcar alguns profissionais que tenham interesse, que de preferência têm especialidades na área de estomoterapia, dermato, que tem interesse de fazer esse curso, se profissionalize para poder a gente levar isso para frente. É um projeto de pesquisa que eu queria também levar para dentro do hospital, né? Entendi. E qual que foi... Conta pra gente aí, pros 40 amigos aqui que estão nos assistindo, qual foi o caminho das pedras e qual foi o pulo do gato aí? Que dica que você daria para você que levou para dentro do Procardíaco no Rio de Janeiro a laser terapia? Qual foi o caminho que você fez? Quais foram as dificuldades? O que você daria de dica para quem pensa em fazer isso? Então, para começar, eu, na verdade, quando eu comecei, vou dar um exemplo por mim, no caso, quando eu comecei Claro. a laser terapia, foi com relação ao próprio paciente da favela, né? Sim. Eu fiz todos os cuidados com ele sem receber nada em troca, nem queria nada em troca, né? Não fazia sentido. E a partir dali, como eu vi que funcionou para ele, por que não funcionar para quem tem também condições e querem ajuda de uma qualidade de vida mais rápida, né? Para uma melhora de uma lesão mais rápida, com eficácia, com eficiência, sabendo aquilo que está fazendo para poder levar isso para frente. Por que não testar, né? E daí foi Claro. a princípio, eu comecei com 5 ou 6 pacientes, fui levando para dentro do hospital os cuidados que eu estava fazendo com outros pacientes, com médicos, enfermeiros e tal. E daí saíram as indicações, né? Tipo, Vanessa, quero que você veja um paciente tal, né?
Então, daí eu resolvi dar iniciativa. Vamos usar os leis e tal, orientei com relação ao cuidado. Isso, lógico, depois de toda a qualificação que eu tive pela equipe da Laser, por vocês. E quando eu peguei essa qualificação, mostrou a diferença do ano depois, né? E daí foram abrindo Que as portas. bacana. A questão do boca a boca foi abrindo as portas. E daí surgiu a ideia de, pô, eu vou fazer isso crescer. Comecei a divulgar o meu trabalho, tanto como nas redes sociais e tal. E daí, desde então, tenho muitas referências de amigos, de colegas, de profissão. Até pessoas leigas, eu soube por você na internet, né? Chegaram a falar comigo, acharam meu... Rede social hoje, né, gente? Não dá. Tem gente que fala assim, ah, não tenho Face nem isso. Eu falo, gente, não, se você é um profissional e quer divulgar seu trabalho, não adianta, né? Não precisa ficar 24 horas na rede social, não precisa ter um mega blaster site, né? Mas que nem a Fabiola que está aqui, né? Oi, Fabiola, está assistindo a gente. Então, Obrigada aí pelos comentários. A Dani está aqui perguntando. Oi, Dani, muito obrigada por estar assistindo. Ela queria saber dúvidas sobre aqui a parte nutricional. É do paciente da favela que você está perguntando? Deve ser, né? sim, sim. Então, a questão da nutrição, uma das enfermeiras, perdão, uma das nutricionistas do Hospital do Procardíaco, ela me deu uma base de orientações suplementar, né, que eu vou dizer assim, para ter ajudado essa parte nutricional com a eficácia com relação à proteína, né, que é uma das coisas, é um dos complementos principais para ajudar na aceleração da cicatrização de uma ferida. Então, isso ela me ajudou bastante com relação a essa questão da parte nutricional dele. E até coisas que eu nem lembrava mais e tal, isso auxiliou bastante na parte nutricional dele. Ela me deu uma lista, assim, Vanessa, preciso que você veja isso, isso e isso. Também me ofereceu suplementos com os representantes dela, isso também favoreceu. Não, trabalho em equipe total, né, gente? Foi incrível, assim, a Maria também da coronária lá também me ajudou muito. Aquilo ali foi, assim, inacreditável, assim. Ela subiu a favela também, com aquele medo, mas foi assim mesmo. E, tipo, ela ajudou com a parte de roupas, né? Vestimos ele lá, conseguimos um colchão pneumático colocamos lá dentro do quarto, entendeu? Enfim, uma série de coisas assim que eu posso dizer que foi um diferencial e que eu vi que eu podia contar de verdade com outras pessoas. E lógico que quem precisar de ajuda também eu estou à disposição, tá aí já as pessoas que estão entrando na live, se precisar de ajuda também com relação a alguma coisa que eu possa tentar ajudar, eu estarei à disposição também. E é isso. Não, com certeza. Eu acho que tem casos, né? Assim, você, a Fabiola, o Judson e tantas outras pessoas que são inesquecíveis, que passam pelos cursos de feridas da All Laser, que a gente vê a dedicação, pessoal, e a gente vê que né, falar, gente, eu vou resolver isso, entendeu? Eu vou mudar a vida do cara, eu preciso, né? Então, eu acho que isso foi bem bacana. E esse link, né, que você fez, claro, que daí a equipe, né, viu o efeito do laser, e aí, na verdade, isso foi um plantio, né, que daí hoje você colhe, por quê? Por causa das indicações, né, Vanessa? Ah, não, então vamos lá chamar a Vanessa, porque é ela que consegue fechar a ferida com laser. Então você acabou virando referência nesse assunto lá dentro do hospital, certo, Vanessa? Isso aí. Tem uma CD Monte. Então, é o seguinte, a questão da fono, infelizmente, a gente não teve acompanhamento, mas foi uma das coisas que eu também pedi ajuda lá, as meninas da fono, mas infelizmente eu não consegui ter ajuda, mas ele não tinha a dentadura, né? Porque perdeu numa dessas mudanças de hospital para lá e para cá. Infelizmente não tive. E na época, quando aconteceu também, continuando a pergunta, não tinha unidade de saúde lá perto, porque foi no período que o governo resolveu fechar todas as unidades básicas, e daí a gente teve que agir por si só, tive que tirar dinheiro do meu bolso para poder tentar resolver, intervir com alguns tipos de curativo.
Aí as funcionárias que trabalhavam nesse posto de saúde lá próximo deles é que sensibilizaram com a situação e doavam Uhum. gases lá para gente, o que pudesse, né, para poder inibir aí a situação da gravidade dele. Ah, que bacana, Vanessa. Tem uma outra pergunta aqui do Assunção, É, perguntando se existe alguma contraindicação, alguma doença que contraindica o tratamento. Vou levar aqui como tema da nossa live, tá? Do uso do laser na cicatrização de feridas. sim. Olha, gente, eu não acredito que falar, olha, você não pode fazer a cicatrização dessa ferida com o laser, porque a dosimetria que a gente usa é muito baixa, tá? Então, claro que você tem que estar atento ao medicamento que esse paciente toma, algumas comorbidades, né? Porque não é só o laser também que vai fazer milagre. Eu vejo que a gente tem que ver hoje cada vez mais o contexto do paciente, até porque cada vez mais tem mais velhinho tomando mais remédio, ou gente jovem mesmo, que já faz uso de medicamento contínuo. Então, essa anamnese cuidadosa, medicamentosa, é importante. Para quê? Porque o corpo é um sistema, né? Então, você tem que ver o que está acontecendo no sistêmico, assim como a Vanessa entrou aí com a nutricionista, entrou com uma parte mais proteica para embasar esse sistêmico para a gente ter resposta na ferida, né? Não adianta a gente ficar só tacando luz lá na ferida, esperando que vai acontecer um milagre, sendo que o contexto tá ruim. Não sei o que a Vanessa acha aí, Vanessa. Então, é a pergunta dele com relação a existe contraindicação, para alguns casos, deve ser avaliado Uhum, de forma em geral, né? Uma sim, ferida oncológica, né, uma ferida cancerígena, tem que ser sim. avaliada para a quantidade de grau de joules, né, que é o que o laser faz, né, que é o protocolo que a gente utiliza. Não é o mesmo de uma ferida, por exemplo, de uma úlcera por pressão, de uma lesão de pé diabético, uma lesão de queimadura, por exemplo, não é a mesma indicação. A E, gente não irradia tumor, gente. A gente não irradia local que você já foi feito o histopatológico, o anatomopatológico, e o carcinoma foi dado como positivo. isso, a gente Então, não faz indicação com relação a isso. Pacientes, mulheres grávidas, a gente faz a contraindicação. Pessoas com oncológicas, como a gente já falou. Pessoas que até outro dia, outra live que a gente estava fazendo, né, com relação ao laser com ILIB, né, a técnica ILIB, que é a radiação de luz vermelha pela artéria radial. A gente não faz sim. para pacientes transplantados, né? A gente evita a contraindicação porque na literatura científica não tem nada falando sobre o assunto até o momento. Então, a gente faz a contraindicação. E é isso, uma das opções que a gente faz a contraindicação do laser. Mas sempre quando a gente irradiar, começar um tratamento com laser, a gente sempre faz um histórico de todo o paciente para saber se a gente pode indicar ou não esse laser, ou então a gente iniciar um tratamento convencional. Mas jamais deixar o atendimento, o tratamento de lado. Não, exatamente. E aquilo, gente, uma das premissas da laser terapia, né, no uso do laser na cicatrização de feridas, é nunca irradiar uma ferida sem diagnóstico. Né? Por quê? Porque se você pode sim acelerar a evolução de um tumor. Então, por exemplo, eu sou dentista. Você tem alguma ferida na boca, você tem que mandar para o dentista. Por quê? Para ele saber se aquilo, de repente, é uma lesão, é uma afta, ou pode ser um carcinoma. Então, eu Exato. acho que cada macaco no seu galho, né? Eu, acima de tudo, trabalho multidisciplinar, que nem a Vanessa fez, mas Uhum. cautela, né? Cautela para a gente trabalhar primeiro com o embasamento científico e segundo com uma anamnese detalhada e um histopatológico bem feito, aí se for o caso. Aqui a pergunta da Dani, a gente respondeu, ferida oncológica a gente evita fazer laser, esse laser nosso de baixa potência. Sim. Assim, Vanildo, prazer e obrigada por estar aí acompanhando a gente. Terapia ILIB pode ser feita com infravermelho? A técnica ILIB Não. a gente não faz com laser infravermelho. O infravermelho é mais voltado para edema, né? Que é o caso do inchaço.
processos inflamatórios, mas o laser vermelho é o mais indicado para esse... O mais indicado não, a gente faz o laser vermelho numa artéria, pode ser em qualquer região arterial, né? Radial, não necessariamente uma radial, mas sim uma pupila e por aí vai. Você pode escolher uma localização de pulso e daí fazer a radiação com a técnica ILIB. Até porque quem capta a luz é hemácia, então a gente tem aí uma afinidade, né, hemácia hemoglobina com a luz vermelha. Existem sim, eu não posso negar, alguns trabalhos com o infravermelho, mas pelo mecanismo fisiológico e pelas respostas clínicas que a gente tem, a quantidade de trabalhos com o laser vermelho, a gente utiliza a técnica do ILIB modificada, que a original, na verdade, ela é transcutânea, né? A gente teve ano passado no Congresso Mundial de Laser e a gente viu que eles realmente colocam a fibra ótica, né, endovenosa dentro da veia, mas no nosso caso a gente não fura nada. Tá? Por isso que ela é uma técnica de LIB modificada, a gente não fura. Então você pode fazer nas principais artérias, pode fazer na carótida, pode fazer na radial, pode fazer no pé, na pediosa. Então, existem algumas alternativas sim para você fazer o ILIB, mas sempre com o laser vermelho, tá? Outra pergunta aqui, uma úlcera por pressão muito antiga, uns 5 anos, tem como melhorar? Mede 9/6, mais ou menos. Olha, Joyce, obrigada aí pela pergunta. Boa noite, prazer estar juntas. Vou te responder. Olha, eu já fechei lesões que duraram mais de 10 anos, aí que já estava desistindo do tratamento de qualquer tipo que esse paciente já tratou aí e nada resolvia. O paciente também não se ajudava, né? Mas assim, o contexto, né, gente? Qual que é o contexto aí dessa ferida? A gente tratar e o paciente não se ajudar, né? Mas eu já consegui fechar uma lesão que o paciente tinha mais de 10 anos, que tratava num posto de saúde, no qual até os funcionários do posto de saúde estavam desistindo do tratamento com ele, porque ele dizia que ele também não se ajudava. Daí me indicaram, assim, foi uma região bem longe aqui do Rio, de onde eu moro, né? Eu moro aqui na zona sul do Rio de Janeiro, mas a região era lá para a região da Baixada Fluminense, né? Então, me chamaram lá e tal, eu me dispus aí, porque era meio que um desafio para mim. Eu gosto dessas questões de feridas difíceis, assim, é meu. Né? Tipo... Mamão com açúcar você não gosta, né, Vanessa? Você quer um negócio BO, né, Vanessa? Muito rápido, tipo, uma semana já fechou, já tive casos de uma só sessão de laser, fechei uma ferida que estava bem extensa com relação a uma foliculite que evoluiu com uma lesão de uma deiscência, né? Então, daí eu fechei com uma só sessão de laser. Isso para mim foi tranquilo. Mas uma lesão de mais de 10 anos que ninguém fez, tal, pode ser onde for, me chama que eu tô indo. Estou disposta a enfrentar esse caso. Gente, raladinho de joelho, né, Vanessa? Nada disso, gente. A gente quer um negócio power mesmo. Então, tem relatos de pessoas, sim, né, gente, que estavam na cadeira de rodas faz muitos anos, né, por úlcera venosa, pé diabético, e, claro, foi tratado o contexto junto com o laser. Não acredito, eu, né, falo pela laser, a gente é formador de opinião, então a gente tem muita responsabilidade, aí, principalmente até quando a gente faz essas lives, mas evidência científica em primeiro lugar, e claro, todo esse know-how clínico, que é só o dia a dia, é só a mão na massa que traz. Né? E aí quando você une essas duas características, aí você tem resultados maravilhosos. Então, e isso foi um divisor de águas na vida profissional da Vanessa, né? A gente consegue ver que você é uma enfermeira que cuida de feridas, mas com laser. Mas enfermeira que cuida de feridas com laser, eu também já vi várias. Mas precisa saber fazer, Vanessa? Tem que saber fazer. O que você me fala do saber fazer, Vanessa? Não é questão de você comprar aparelho. O aparelho é o de menos, né? Claro que a gente tem que dividir aí. Não, o aparelho é o demais, que é o mais caro. É o mais caro, mas tudo bem, mas só com aparelho sem conhecimento você também não faz. Não dá para fazer. Assim, eu sou o tipo de pessoa, assim, de profissional que em relação ao tratamento do laser, não, para mim o laser é a cereja do bolo, porém a gente tem que ter toda uma base de tratamento. Não é, por exemplo,
A questão de quanto tempo eu fecho uma lesão de calcânio, aqui perguntaram, a Dani perguntou. Depende de tudo. Se o paciente é acamado, se o paciente deambula, se a questão dos cuidados, o que é que ele pode oferecer para ele continuar o tratamento também. Eu posso também comprar o material, ele engloba dentro do valor que eu solicito, né? Fora o meu tratamento, né? O valor do meu tratamento. E também varia de cada sessão. Eu não posso fechar uma sessão e dizer assim, faço um pacote por 10 sessões. Se a ferida fechar antes, fica mais complicado. E o paciente vai querer o valor de volta. O que eu posso fazer? Eu dou dicas, né? Tipo, olha, vamos fazendo e o valor é esse. E a gente, no decorrer dos atendimentos, a gente vai precisar trocar, porque alguns curativos que eu uso como primário não vai precisar mais daqui para frente. Então, tipo, saber qual a pomada é exata, o creme é exato, o hidratante certo, o antibiótico que eu preciso da equipe médica para me ajudar com relação a isso quando o paciente apresenta sinais de bactérias como a pseudomonas, que a gente não adianta só tratar com laser e tratar com o curativo em si. Preciso também de orientações com a equipe da nutrição. Eu não estou nunca sozinha nessa, sabe? Eu peço sempre Total, gente. cuidados com isso. A gente nunca trabalha sozinho. A partir daí, do momento que você tem uma parceria com outros colegas de trabalho, olha, eu comecei assim e tal, mas não está funcionando, preciso que veja como é que o antibiótico pode funcionar para isso. Se precisar colher a suave, né, um cotonetezinho que a gente leva para Sim, sim. o paciente tiver situações que possa pagar ou o plano deles cobre. Isso é feito o tempo todo comigo lá, na maioria dos meus pacientes, quando há necessidade de uso de antibiótico. E daí a gente já inicia um tratamento com antibiótico terapia, e daí a gente vê. Geralmente, essas lesões de extremidades, elas cicatrizam de forma mais rápida com o uso do laser. Fazendo de forma tradicional, né, convencional, que a gente já usa os materiais apropriados para o tipo de lesão, elas demoram um pouco mais. Então, eu dou as duas opções para o meu paciente. Tem o tratamento do laser e tem o tratamento convencional. Qual é que você espera? O tratamento do tratamento convencional é um pouco mais demorado, porém você paga um pouco mais barato. O tratamento do laser é um pouco mais caro, mas você termina essa sessão de período de um prazo mais rápido. Mas o Então, que é? Pela sua experiência clínica, Vanessa, claro que a gente não estamos fazendo um ensaio clínico randomizado aqui, tá, pessoal? Estamos fazendo um bate-papo de experiência. Mas o que você me diz, o que é mais rápido e o que é mais lento? Pela sua experiência clínica, sei lá, se você levava 40 sessões de curativo. Minha experiência, sem dúvidas, o mais rápido é o laser, né? Por isso que eu foco muito na questão da laser terapia. Porque eu quero um resultado mais rápido do meu paciente, que é uma agilidade com a recuperação dele, uma qualidade, voltar a ter uma qualidade de vida melhor. Então, isso é o que me foca mais, é a questão do laser. Então, todos os meus pacientes, sem exceções, eles sempre focam para o lado do laser terapia e confiam no meu trabalho, né? Eu mostro também para eles, consegui tratar esse paciente com tal lesão. Eles ficam impressionados. Então, isso dá uma Mas dá uma dica aqui para o pessoal, Vanessa. Dá uma dica aqui para o pessoal. Por exemplo, fiz o curso sou enfermeira, fiz o curso de laser, fiz alguns casos. E aí, como que é esse approach com os pacientes novos? Tudo bem, te indicaram, mas qual que é o seu discurso quando você chega com um paciente novo? Então, você chega a mostrar alguns outros casos para ele, você chega a falar de alguma literatura, você chega a explicar um pouquinho sobre o leigo. Como que é essa sua comunicação numa primeira consulta? Então, quando eu chego lá, como sempre, me apresento, falo sobre os dois tratamentos, o convencional e o avançado, que é o do laser, e falo, olha, o tratamento assim, assim assado, falo de literatura também científica, que eu acho que isso é um baseamento que a gente precisa ter de cós salteado, né? Porque não adianta só a gente falar que vai ser assim sem ter uma explicação plausível para isso, né? Sim, Então, sim. eu falo como é que vai ser o tratamento, explico os detalhes para correr tipo de dúvida. E quando vem tendo dúvidas durante o período do curativo, do tratamento, oriento também as explicações, os cuidados de enfermagem que deve ter dentro de casa. A maioria são domiciliares, os meus atendimentos.
Então, tipo, todos os cuidados possíveis para deixar a pessoa que está sendo tratada num âmbito melhor de questão de segurança para não voltar a abrir aquela lesão. Então, assim, no primeiro tratamento, eu dou um prazo de mais ou menos uns 2, 3 dias para poder voltar à casa do paciente e ele já me manda uma foto me dando uma resposta. Nossa, já tem Legal, hora. legal. Tipo, Então, você... dentro de 24 horas já tem uma evolução, assim, eles ficam abismados como melhora a evolução de uma lesão de um prazo de 3 dias, né? Que é o tempo que o tecido se regenera, né? Sim, exatamente. E é isso, né, pessoal? Sempre fazer a documentação. E como você tem a diferença de uma sessão para outra, né, e até esse espaço que a Vanessa dá, né, e o que é o que a gente preconiza no curso também, muitas vezes, você precisa ter uma janela biológica, tá? Por exemplo, você dá um input de luz. Estamos aqui na live, gente, mas a gente tem laser. Ó. Tô com os 2 lasers aqui. Eu falei, a gente tiver que explicar alguma coisa. Dá para ver bem, ó, tá travada, mas também tô com laser aqui. Então, gente, mas enfim, você dá um input de energia, aí o tecido, a célula, ela precisa trabalhar essa energia. Então, se você fica toda hora dando input, né, dependendo do caso, não vai ter efeito. Por isso que a gente tem que ter esse raciocínio. O que esse tecido está pedindo? Ele está pedindo uma cicatrização? Ele está pedindo uma analgesia? Ele está pedindo um efeito anti-inflamatório? Então, para cada uma dessas 3 situações, ele está pedindo um efeito antimicrobiano, que a gente consegue fazer com a PDT. Né? Então, para cada uma dessas 4 situações, a gente tem uma dosimetria diferente. Né? Então, isso muda o quê? A quantidade de joules que você vai lá no seu aparelhinho e programa que o tecido vai responder. Aí ele recebeu aquela energia? Tá, então aí é que no corpo falasse assim, nossa gente, agora eu vou ver o que eu vou fazer com essa energia. É como a Daiane fala, eu recebi 1 milhão, agora o que eu vou fazer com esse 1 milhão? Prioridade, pagar a conta de luz, pagar supermercado. Né? E o nosso corpo pensa da mesma forma. Ele vai apagar o incêndio que está acontecendo. E aonde que é o incêndio? É na ferida. Então... A Clínica Respirate aqui, boa noite, obrigada aí por estar presente. Tá me perguntando se isso com pós-op de cisto piramidal. Olha, eu não tenho nenhum caso, nunca tive, mas também tenho interesse em quem tiver já feito, eu queria informações também. Fabiola já fez. Fabiola... Eu não sei se isso fica salvo, Cássia. Não, a gente tá, para quem não perdeu a live, né, até para você que está assistindo e falou, putz, eu queria que esse meu amigo estivesse assistindo, a gente vai salvar essa live, assim como as outras 2 lives que a gente já fez sobre ferida, na verdade 3, essa é a 4ª, né, estamos fazendo uma série de lives sobre a cicatrização de feridas com laser, elas estão salvas. Joyce, você pode colocar aí o nosso Telegram, né, e o nosso site. Então, aí a gente tem o site da Laser e tem o Telegram, que aí a gente vai conseguir, você consegue entrar e assistir as lives que você perdeu. Então, essas informações que a Vanessa está passando, vocês podem reassistir. E da Fabiola também, vocês podem assistir, que foi semana passada, do Judson. E no cisto piloidal, a gente tenta, de repente, fazer algum comentário ou alguma outra live, né, sobre esse assunto. Tá bom, pessoal? Vai ficar salvo isso no Telegram, sim, como eles estão falando. A enfermeira Ana Paula Oliveira, boa noite, obrigada aí por participar. Perguntou se geralmente você faz aplicação de laser quantas vezes por semana. Aqui é bem complexo, né? Depende de cada paciente. Da ferida, né? Da ferida também. Na verdade, ultimamente o meu caso depende, a princípio, depende da ferida e do decorrer dos dias, vai dependendo da questão do com o paciente, né? O familiar que paga o tratamento, se eles querem prioridade, eles pedem de 3 dias. Se eles querem um prazo, dependendo do tipo de lesão, eu dou um prazo de 1 semana no máximo. Entendeu? E tipo assim, depois que fecha a lesão e tal, dificilmente ela abre novamente. Mas eu sempre estou lá à disposição, se precisar e tal, eles sempre me chamam. E geralmente essas pessoas que fecham lesão, que eu acabo fechando todas as lesões desses pacientes, eles me indicam para alguém. Então, tipo assim, vai indo por boca em boca e isso vai engrandecendo tua quantidade de pacientes que você vai atendendo por dia, por semana. Teve uma época que eu não tinha
Quando eu comecei Agenda. a dizer, eu não tinha nem domingo, nem segunda-feira de folga, nem nada disso. Eu trabalhava de segunda a segunda e isso meio que me sobrecarregou. Eu não tinha escala de atendimento, né? Eu não tinha um agendamento para isso, então isso me sobrecarregava. E fora os meus plantões, né, que eu faço Nossa. durante a semana. Então, Precisa ser Highlander. Precisa ser Highlander. não tinha vida. Então, eu comecei a me programar e fazer meus próprios horários, né? Que sejam compatíveis com os horários dos meus pacientinhos em casa. Porque nem idoso, minha referência é idoso, geralmente tem uns horários específicos que não dá para ir tal horário. A gente consegue flexibilizar o horário aí para eles, para poder não atrapalhar nem a vida do cotidiano e nem atrapalhar meus atendimentos também. É isso. Tá. Tá. E outra coisa que eu queria adicionar aqui sobre quantas vezes por semana, tá? Vamos supor, gente, mesmo que o paciente tenha dinheiro para você ir lá todo dia, tá? Tem situações que não vai adiantar você ir todo dia. Muitas vezes, por exemplo, tecido nervoso, que ele tem um fator, uma velocidade de regeneração menor do que um tecido epitelial. Então, se for uma cicatrização, sim, você pode ter um input, uma frequência menor, mas se for um tecido nervoso, não. A própria fisiologia e biologia, a fisiopatologia do ferimento, da ferida, ela também vai guiar qual que vai ser esse intervalo. Tá? E a Lusitânia falou sobre a qualidade de cicatrização. Gente, realmente, a cicatrização da ferida não é uma cicatrização. Você tem uma remodelação. Então, você tem um remodelamento da ferida. Então, você tem o quê? As pesquisas mostram, a gente estava até com um artigo aqui de 2019, que fala muito sobre a neoangiogênese, né? A formação de novos vasos, a formação de um tecido que o chip lá da natureza, do seu corpo, ele já sabe como refazer, porque estava daquele jeito, né? Você nasceu perfeitinho, sem ferida. Então, já existe na memória do seu corpo como que era aquela área. E aí o laser ajuda a ter esse remodelamento sem deixar cicatriz. Até isso a gente observa bem, né? Então, lugares que falam assim, olha, vai precisar de enxerto. Que nem as síndromes de Fournier, as faceites necrotizantes aí que o pessoal tratou. Não, muitas vezes a gente vê um remodelamento da cicatriz, da ferida, não uma cicatriz. É outro tipo de tecido que forma. É isso aí. Cara, não dá para você seguir uma receita de bolo, Não existe, Não existe. Até tem gente perguntando aqui de dosimetria, pessoal, mas é exatamente, né, Thaís, o que eu acabei de falar. Depende do que o tecido quer. Mas até falando aqui, ela perguntou sobre a cicatrização. Geralmente, para cicatrização, por exemplo, de uma queimadura, a gente pode usar o laser vermelho numa baixa intensidade. Baixa intensidade, eu quero dizer de meio a 1 joule por centímetro quadrado de ferida. Exato, porque se a gente usar uma dose maior, por exemplo, de uma ferida que acabou de acontecer, uma queimadura que acabou de acontecer, eu já fiz até um teste com relação a isso. É a mesma técnica que a gente faz a pontual e faz a varredura. Uma técnica de dosimetria com a gente fazendo um pouco maior de 1 joule, aquela região não cicatriza. Aquela região estagna e muitas das vezes ela queima por cima de outra lesão, tá entendendo? Tipo uma lesão secundária. E Sim, aí você estagnou, né? Foi muita energia. foi um excesso de energia que não funcionou para aquela região. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz a alteração, né? Eu ajustei para uma dose mínima por ponto, apesar de mesmo sendo uma lesão mais extensa, dá para fazer por varredura também, mas a técnica pontual eu acho que foi mais eficiente e mais eficaz para o tratamento de uma lesão mais rápida. Quando uma queimadura se estende, que começa já um processo de epitelização, uma situação mais já finalizando a cicatriz, a gente pode usar o LED azul também para poder modelar a imagem da pele e tirar aquela coloração. Ela uniformiza a tua pele da mesma cor que estava antes, né? Coisa que geralmente pessoas com queimadura não fazem, né? No modo tradicional, né? Convencional dos cuidados que a gente já faz, ele não cicatriza, né? Ele deixa aquela pele incolor. Escura. Né? Ou clara, depende. Ali naquela região.
E outra, volta a nascer pelinhos também, tá? Volta, volta, volta. Então, porque a natureza faz o trabalho dela, né? Ela falou, olha, já foi assim, eu tenho memória do que como era, né? Graças a Elas... Deus, nosso corpo é muito inteligente, né? Interessante. Ah, vamos lá, poderia falar sobre... Vanessa, a gente tem mais 2 minutinhos aqui para o Instagram derrubar a gente. Então, é assim, a gente não consegue responder todas as perguntas, gente. Geralmente as lives têm muitas perguntas, mas a gente vai continuar fazendo lives toda semana, mas acho que vai ter mais 2 sobre feridas. Estou convidando vocês a participarem também. E nada impede da gente repetir uma live com a Vanessa, repetir uma live com a Fabiola. Elas estão super dispostas aí a ajudar. E o artigo que eu citei aqui, Suaray, ele tá publicado aí a gente postou no Facebook, então procura aí no Facebook e no Insta da Laser, tá? Sobre essa neoangiogênese no caso das feridas. O que você queria deixar de recado aí para todo mundo que está assistindo a gente, Vanessa? Só para finalizar aqui, a Gil, que é minha madrasta, aí, boa noite, obrigada por estar me assistindo. Ela veio me perguntar aqui sobre a situação da pandemia, como é que eu estou agindo. Então, a questão da pandemia aí do coronavírus aí que está incomodando aí muita gente ainda, o nosso cotidiano. A gente veio passando por situações bem complexas lá no hospital onde eu trabalho, no Hospital Procardíaco. Mas atualmente a gente vem tido boas respostas. Tinha isolado um setor lá, um lado do prédio inteiro para pacientes hospitalizados por conta de Covid, tanto como suspeitos como já confirmados. E daí a gente, no início, foi um baque muito grande, mexeu muito com o psicológico de todos os profissionais, principalmente, não só os pacientes, mas nós, como os profissionais, a gente ficou bem sensibilizado com a situação toda. E uma das coisas que mais me marcou aí durante esse período de atendimento hospitalar foi com relação a um paciente idoso, já com complicações, com recorrente de fatores de risco, que mexeu muito comigo quando ele pegou assim na minha mão e pediu assim, não me deixa morrer. Isso mexeu muito comigo, me deixou bem sensibilizada e lutei até o que eu pude lá para poder deixar ele bem preparado, foi entubado, ficou em estado crítico, a gravidade aumentou, mas assim, eu soube de notícias dele que ele ficou bem melhor, salvou, tá vivo, tá bem. E eu acredito que pelo período que ele estava internado lá, acredito que eu já tenha tido até alta. Mas eu fico feliz, assim, em fazer parte do cuidado dele, de estar ali segurando a mão dele e deixar que nada acontecesse de mal a ele, assim, foi uma experiência incrível. E que bacana, Vanessa. É que uma resposta diante de tudo isso é que a gente é ser humano, a gente tem sentimentos, a gente abraça a causa quando a gente gosta daquilo que a gente faz e que, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo aí pelo mundo, a gente deve se ajudar de alguma forma. E eu acredito... Não, com certeza. Eu acredito que o que eu levei aqui hoje de experiência, do que eu já tenho tido e estou tendo, espero de exemplo para vocês e também no decorrer da vida a gente também se esbarre por aí como profissionais ou então como meus pacientes, que pode ter certeza que a gente está de braços abertos para cuidar, né? Isso é a minha função. E é isso. Bacana, Vanessa. Gente, gratidão a todos aí pela atenção. Essa live vai ficar gravada no Instagram, na Telegram, desculpa, da All Laser. E é isso, gratidão aí, Vanessa, pela sua disponibilidade, né, pelo seu empenho com os pacientes, pelo amor que você tem à profissão, né, gente? Porque quando a gente faz com paixão, não tem barreiras, né? A gente vai e dá certo. Então, força para todo mundo aí nessa pandemia, não é fácil, né? Mas a gente tem que ser otimista e sempre ter muita esperança, né? É o que faz a gente acordar no dia seguinte. Um grande beijo para todos aí, gente. Boa noite. Um beijo para todos, pessoal de Teresina, pessoal da Laser, pessoal do meu trabalho, meus amigos de fora. Obrigada aí por ter comparecido. E foi um prazerzão. A gente vai estar aí na próxima, se Deus quiser. E qualquer dúvida, é só me chamar aí no direct do meu Instagram. Muito obrigada. Combinado. Beijão a todos. Tchau, tchau. Beijão, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você. Beijo. Beijo.